E uma boa noite para você que se liga aqui no canal do TF. Sou Thiago Franklin, jornalista botafoguense e a pessoa responsável por este local onde você encontra diariamente 3 conteúdos do Botafogo, mas esse é o segundo conteúdo no dia de hoje, já que, como vocês puderam ver, eu estava no Rio e devido aqui ao trânsito para chegar na minha residência, não deu tempo para eu gravar o nosso almoço com o TF de hoje. Então, hoje com apenas 2 vídeos, o Giro de Notícias, que entrou às 3 da manhã, e agora esse nosso último conteúdo, que é o nosso Noite Alvinegra. Esse vídeo ele vai ser um pouco mais opinativo do que informativo. Nós tivemos algumas polêmicas desde ontem, em que eu iria falar hoje no almoço com o TF, mas devido ao que eu expliquei anteriormente, não consegui falar. Que é primeiro, Túlio Lustosa. Aí nós tivemos o que aconteceu na manhã de hoje, ele ter sido apagado do muro dos ídolos do Botafogo. Além disso, Marcos Leite usando as suas redes sociais, atacando alguém de dentro do Botafogo, que é o Túlio Lustosa. Além disso, eu quero falar sobre ídolos trabalhando no Botafogo em um momento complicado. Eu sempre pedi que essas pessoas estivessem dentro do Alvinegro, mas os 2 últimos casos de jogadores com histórico muito assim, um gigantesco, que é no caso de Wilson Gotardo, e outro com histórico em que muitos consideram ídolos, outros não, ou consideram ídolo, outros não, no caso de Túlio Lustosa, não deu certo. E em momentos conturbados do Botafogo. Quero comentar sobre esses 3 temas nesse nosso conteúdo de agora, mas eu peço, se você puder deixar aquele like, inscreva-se no canal. Estamos indo para 122 mil inscritos. Muito obrigado por sua audiência, muito obrigado pelo seu carinho. Tenho certeza que esse conteúdo aqui pode te agradar e se agradar, você vai deixar aqui o like. Além disso, entrem no meu segundo canal, que é o Fala Muito TF, o link também aqui na descrição. Vamos lá. Ontem, após o jogo, o torcedor botafoguense ensandecido, como todos os botafoguenses estão, com a possibilidade do rebaixamento, o que foi feito? Ele começou a criticar o Túlio Lustosa, a criticar o Barroca, o momento é terrível, o Botafogo virtualmente rebaixado. E nas redes sociais nós tivemos ali a Twitter on fire, Instagram on fire, tudo on fire, porque o torcedor tá de saco cheio. Todo mundo é xingado, acusado, você não sei o que, você gosta de não sei o que, você falou que não sei o que é bom, você falou que não sei o que é ruim. Estão desenterrando histórias antigas para tentar acusar sempre alguém nesses momentos complicados. Ontem, tudo começou com uma postagem do Marcos Leite, o empresário que trouxe Calu e Honda para o Botafogo, negociou ali com o Ramon Dias, também trouxe o Ramon Dias para o Botafogo, além de negociações frustradas, como a do menino lá, que era do Ronald, do Botafogo de Ribeirão Preto, do volante colombiano, que agora me fugiu o nome, e também do Zuculini, volante lá da equipe do River Plate. E ele falou, o pessoal começou a xingar o Marcos Leite devido à sua contratação, as contratações que ele trouxe para o Botafogo, principalmente a do Salomão Kalou, e ele falou, eu nunca mais vou colocar, não vou colocar exatamente o que ele disse, mas ele falou, nunca mais vou colocar meus pés no Botafogo, não passarem nas portas do clube, quando o mentiroso estiver lá. Isso me que é mentiroso, que é mentiroso, que é mentiroso, ficou na cara que era para o Túlio Lustosa. Isso tomou uma repercussão muito grande. O Marcos Leite talvez seja o único empresário no mundo do futebol em que torcedores gostam, já vi torcedor pedindo Marcos Leite como CEO do Botafogo, já vi o Marcos Leite sendo pedido como diretor de futebol do Botafogo, um monte de coisa. Ele é o único empresário que eu vejo o torcedor gostando. O torcedor gosta do Marcos Leite, eu não vejo isso com nenhum outro. Isso tomou uma repercussão muito grande. Se a situação do Túlio já era feia devido aos resultados, ficou pior ainda após esta declaração do empresário. O negócio tomou uma proporção gigantesca. Hoje pela manhã, ali no muro de ídolos, próximo da General Severiano, a imagem de Túlio Lustosa, que ali estava, ela foi apagada, foi escrito em cima, lixo. Isso, o Rafael da Loucos, que é uma das pessoas ali mais importantes naquele muro, que juntou o dinheiro para pintá-lo, colocar vários outros atletas ali com histórias dentro do Botafogo, ele colocou ali nas redes sociais que vai colocar um outro jogador no lugar do Túlio Lustosa, né? Colocou ali a possibilidade do Valdo e também do Bebeto, se eu não me engano, são esses 2 jogadores que ele pensa em colocar.
Isso mostra que aquilo que o Túlio fez dentro de campo foi apagado pelo que ele fez agora como dirigente. Repito, Túlio tem culpa, Barroca tem culpa, mas os verdadeiros culpados, o torcedor está esquecendo. Carlos Augusto Montenegro, Ricardo Rothenberg, Manuel Renha, Nelson Mufarrege, Carlos Eduardo Pereira, Cláudio Gude. As pessoas ali que geriram o Botafogo desde 2015, quando o Botafogo voltou ali para a primeira divisão, o clube não teve nenhum choque de realidade. Essa galera tem responsabilidade hoje, no imediato, mas no antes, que causou imediatismo, que causaram os problemas de agora, na minha opinião, o torcedor está esquecendo. Mas volto à minha opinião. Um fato parecido como esse do Túlio aconteceu em 2014 com o Gotardo. Gotardo, campeão brasileiro, capitão do título brasileiro, campeão carioca em 89, uma história muito maior do que a do Túlio Lustosa. Esse realmente, acho que é um ídolo incontestável da história do Glorioso. Ele também foi criticado, xingado, mas as redes sociais em 2014 elas não tinham tanto peso quanto tem hoje, né? As redes sociais hoje elas colocam, levantam e derrubam a qualquer pessoa a qualquer momento. Então, em 2014, o Gotardo talvez não tenha sido tão execrado por causa do tamanho das redes sociais. Mas muita gente falava, esse cara tem que sair, esse lixo tem que sair do Botafogo. A gente vê muito isso, que à época eu estava no Globoesporte.com e o Gotardo foi muito xingado, muito depois de uma briga que ele teve com o Jefferson, goleiro. São dois casos que eu quero chegar agora ao terceiro. Qual seria o terceiro caso, Thiago Franklin, seu careca? Momentos complicados. Você trazer ídolos para o clube, no Botafogo, isso não está dando certo. Você manchou a imagem de um jogador, repito, como o Túlio, que você pode considerar um ídolo ou pode não considerar o ídolo, mas era um jogador que, apesar do fato ali do chororô de 2008, tinha representatividade do ano de 2007, tinha representatividade de 2003, 2004, um jogador que sempre esteve ali com respeito dos torcedores, mas esse respeito acabou. O Gotardo poderia ter tido uma situação bem complicada se todos esses problemas fossem hoje, devido às redes sociais. Aí eu penso, trazer um jogador com representatividade em um momento complicado para o clube, isso vai ser complicado para a imagem do jogador. Dou um exemplo. Imaginem o Jefferson, ídolo histórico, está ali na disputa com Wagner e com Manga para ver quais são os melhores goleiros da história do Botafogo. Jefferson chega no Botafogo e faz uma besteira. Contrata um jogador errado, o Botafogo entra numa situação negativa, de queda. E aí? Vamos chegar lá e vamos pichar o muro do General Severiano xingando o Jefferson? Claro, Túlio não tem o peso do Jefferson, deixando bem claro. Mas e aí? Como que seria? O ídolo, repito, porque é um ponto, eu vou lembrar. Quando a gente viu muito isso nas redes sociais, quem falar isso o contrário, que não acompanha as redes sociais. Em 2018, quando o Jefferson voltou e atuou em algumas partidas e falhou, e tínhamos torcedores que eram fãs do Gatito Fernandes, o Jefferson começou a ser xingado, até ficou chateado à época com alguns xingamentos que ele recebia nas redes sociais, inclusive nos seus perfis. No seu perfil tanto do Twitter quanto no Instagram. Frangueiro, acabado, não joga nada. Um ídolo como o Jefferson foi hostilizado. Então, o que eu penso nesse momento? Sempre fui defensor do trabalho de ídolos dentro do clube. Acho que tem que ter uma aproximação. A gente vê as grandes equipes europeias com ídolos dentro do clube, fazendo um trabalho bem legal, fazendo um trabalho de amadurecimento. Mas, nesse momento em que o Botafogo está numa situação complicada, em que o Botafogo é um clube em que tudo está desmoronado e desmoronando, você trazer um ídolo, um cara que tem uma representatividade, um cara que é diferente dentro do clube, a chance dele ter a sua imagem arranhada é gigante. Exemplo, Roberto Dinamite no Vasco. O Dinamite no Vasco, os mais jovens não o consideram um ídolo como os mais antigos, por tudo que ele fez no clube, no Cruz Maltino, pela sua péssima administração em que levou o Vasco para uma segunda divisão. Muita gente ali critica o Roberto Dinamite. Ele perdeu um pouco da sua divindade ali, do seu auge, do seu heroísmo como jogador do Vasco, devido ao momento que ele virou dirigente. E apagou isso tudo.
Então, até recado para os ex-atletas que sonham em trabalhar no Botafogo, sonham em voltar para o Botafogo para exercer uma nova função. Será que vale a pena, você que chegou num auge, num nível de idolatria, você deixar isso de lado, correndo o risco de ter de ter tudo que você conquistou jogado no ralo por causa do momento que o Botafogo vive? Acho complicado. Louco Abreu é outro exemplo. Louco Abreu tem um sonho de trabalhar no Botafogo novamente. Louco chega para ser técnico, toma 5, 6 porradas. E aí, o que acontece? Então, assim, é complicado. Eu quero saber a opinião de vocês nesse comentário aqui. Vamos entrar. Eu quero, nesse ponto que eu falo, do momento do Botafogo e dos xingamentos. Vale a pena você colocar um ídolo do clube na situação atual em que o Botafogo está? Esse cara podendo perder tudo aquilo que ele conquistou? Eu quero saber a opinião de vocês a respeito disso. Então é isso, meus amigos. 3 da manhã estarei de volta com um giro de notícias. Deixa o like, inscreva-se, compartilhe. Um beijo no coração. Desculpem não ter tido hoje o almoço com o TF, mas amanhã, com certeza, os 3 conteúdos nos horários normais aqui. Fui, um abraço, boa noite, fique com Deus e vamos fogão. Até a morte, vamos junto com o Botafogo. Tchau, tchau.